Bom dia para você, meu irmão, minha irmã aqui presente, você que acompanha junto conosco o culto ao Senhor remotamente, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 16. Eu farei a leitura do versículo 33 e peço que você acompanhe na sua Bíblia a leitura, por gentileza. João 16, versículo 33, apenas um versículo da palavra do nosso Deus. Diz assim o texto bíblico: Estas coisas, palavras de Jesus, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor? Uma vez mais, Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. E te pedimos, Deus, como igreja, que fales ao nosso coração, que nos ajudes, Senhor, a entender a Tua vontade revelada através da Tua palavra. E não apenas a entendê-la, Senhor, mas que na força do Teu Espírito Santo apliques esta palavra ao nosso coração, para que possamos vivê-la tanto quanto fortalecidos pelo Teu Espírito nos for possível fazê-lo. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Veja o que achei online. É o Android me perguntando aqui o que ele achou. Você deve passar por isso também, normalmente, né? Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. É bem possível que a sua resposta seja a mesma que a minha. E aí você responde aí no seu coração. Você já teve que enfrentar, já teve que lidar, já teve que decidir diante de uma situação limite? Como assim, Diego? De que você está falando? Aquilo que a gente se acostumou a chamar vulgarmente, digamos assim, de uma encruzilhada. Surge uma circunstância, surge uma situação, surge uma necessidade diante de você, e ou eu e você não sabemos o que fazer, ou as opções disponíveis para nós, pelo menos até aquele momento, aos nossos olhos, são opções que a gente preferiria não ter. Seria melhor não tê-las, a ter que escolher uma delas. E eu não estou me referindo aqui, meu irmão, minha irmã, àquela crise que você teve hoje de manhã, não é? Na hora que você abriu o seu guarda-roupa e falou no seu coração, ou falou em voz alta, não é? Eu não tenho uma roupa para ir para a igreja hoje. Eu não estou me referindo a isso, eu tenho certeza que você passou por essa crise ontem. Ontem eu passei por essa crise antes do jogo do Flamengo começar. Qual é a camisa do Flamengo que eu vou botar? Eu passei por essa crise. O uniforme número 1, o uniforme número 2, no final das contas não adiantou nada. O Fluminense foi lá e acabou com o Flamengo. Não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do tipo de situação, por exemplo, que uma família precisa enfrentar quando um ente querido seu está num tratamento muito sério no hospital e o médico pergunta, se alguma coisa acontecer, vocês querem que entubem? Se alguma coisa acontecer, vocês querem que faça a ressuscitação? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Os historiadores da Segunda Guerra Mundial, muitos deles fazem um relato comum em relação aos pilotos dos bombardeios, aqueles aviões que lançavam as bombas nos lugares ali decididos. E aí eles relatam o seguinte: muitos pilotos, quando recebiam a missão de ir a determinado lugar e lançar uma bomba sobre aquela cidade, entre o dever a ser cumprido, treinado, preparado para aquilo, e a sanidade,
E a sanidade, porque sabia que o resultado daquela missão inevitavelmente resultaria na morte de dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. Muitos daqueles soldados alegavam simplesmente insanidade. Paradoxalmente, alegavam insanidade exatamente para mantê-la. Para não ter que, ao longo da sua vida, lidar com aquela situação, aquela lembrança, situações limites, meus irmãos, que nós vivemos no nosso mundo, em escala global, guerras, tráfico de drogas, pandemia e tantas outras circunstâncias que nós enfrentamos, situações limites no campo pessoal. Imagina se nós fôssemos falar aqui das nossas experiências. Imagine você estar saindo de casa, indo em direção ao seu trabalho, estaciona o seu carro na frente do seu trabalho e é assassinado simplesmente porque o seu carro entrou na lista daqueles que foram encomendados por determinado contrabandista. Imagine você nessa situação, sua família lidando com isso. Imagine você saindo para passear com os seus, aproveitar um final de semana de descanso e no meio de uma estrada, a 80, 90 km por hora, às 3 da tarde, ser fechado por um bando de marginais que levam o seu carro, levam os seus pertences, deixam você abandonado no meio da estrada. Uma situação lamentavelmente comum a todos nós nos dias de hoje. 10 horas da noite, preciso ir na rua, saio ou não saio? E se a gente for descendo um pouco mais, a gente vai ver essas situações dentro das nossas casas. Situações limites entre o marido e a esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Ok, Diego, eu já entendi. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, minhas irmãs, é que essas circunstâncias, elas estão diante de todos nós. E elas tendem a roubar a nossa paz. Porque o tipo de decisão, o tipo de situação, o tipo de circunstância que a gente, por exemplo, bota a cabeça no travesseiro e o sono não vem. A gente sai segunda-feira de manhã para trabalhar e a nossa mente não para de pensar naquela decisão, naquilo que a gente precisa fazer. E aí, louvado seja Deus pela sua palavra. Porque a sua palavra não nos abandona. Pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus nos orientando, nos guiando, abrindo os nossos olhos, que mesmo em meio às situações de angústia, circunstâncias difíceis, é possível encontrarmos a paz. Nós podemos ter paz. Os discípulos do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus, no texto diante de nós, nessa manhã, estão vivendo uma situação limite. Então, a gente vai fazer como a gente sempre faz, vamos entender um pouco o texto, o contexto que Jesus está aqui com os seus discípulos e aí, com a graça de Deus, recolher dele algumas lições. Eu peço que, se for possível, mantenha aí a sua Bíblia, o seu tablet, o lugar que você tem acesso à palavra de Deus, porque a gente vai dar uma olhada em alguns versículos aí. Primeiro, a gente precisa se lembrar, se você voltar aí 2, 3 páginas na sua Bíblia, a gente vai ver que Jesus está num dos seus mais importantes discursos. Na verdade, não é nem tanto um discurso, é uma despedida. É uma despedida que começa no capítulo 14. Jesus está preparando o coração dos discípulos para o momento da sua paixão. Você vai encontrar isso ali a partir do capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus trazendo uma série de ensinos para os discípulos. Quando chega no 17, ele faz aquela sua famosa oração sacerdotal, quando ele fala com o Pai, ele abre o coração para o Pai, e a partir do capítulo 18 até o capítulo 21, a gente vai ter o caminho de Jesus, a paixão, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. E aí quando a gente chega no versículo 25, dá uma olhada aí, capítulo 16, versículo 25, Jesus faz uma confissão para os discípulos. Ele fala para eles o seguinte: olha, tudo que eu tenho falado para vocês através de imagens, através de metáforas, através de analogias, eu vou passar a falar claramente.
eu vou passar a falar claramente. Chegou a hora. De que ele está dizendo? Se a gente voltar no início do Evangelho, por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 19, Jesus fala de reconstruir o templo, o grande templo de Israel, reconstruído por Herodes, em 3 dias. Impossível isso. Um templo que demorou décadas para ser construído, como é que ele fala que vai reconstruir em 3 dias? Essa é uma imagem. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição em 3 dias. Ele fala para o Nicodemos, em João, no capítulo 3, no versículo 13, de nascer de novo. Jesus é até meio irônico com o Nicodemos, porque, óbvio, o Nicodemos não entende aquilo. Não é? Como é que pode eu, já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus fala para ele, você é mestre em Israel e não sabe do que eu estou falando? É uma imagem, é uma analogia, nascer do Espírito. Ele fala de uma água para mulher samaritana que mata a sede eternamente, no capítulo 4. Que água é essa? É a mesma água lá no capítulo 7 que ele fala que vai fluir como um rio de dentro daquele que nele crê. Como assim um rio que flui de dentro de mim e de dentro de você? O que Jesus está falando aí no versículo 25 é que todos esses ensinos e tantos outros que não temos condição de citar aqui se tornariam claros, não precisariam de explicação, não seriam mais anunciados por meio de imagens, de figuras, inclusive, naquele momento de dor, naquele momento de despedida, naquela situação limite, na iminência da sua morte, ele fala, por exemplo, veja aí os versículos 26 e 27, eles podiam continuar a confiar no Pai, o Pai os amava, o Pai continuaria a ouvir as suas orações, versículo 28, poderiam confiar no próprio Cristo, versículo 32, olha, mesmo diante das dificuldades, vocês não estão sozinhos. Por que eu estou fazendo todo esse resgate? Porque são essas palavras que a gente chega no versículo 33 e entende por que Jesus está dizendo o que ele está dizendo. Ele fala, estas coisas, tudo isso, eu tenho dito a vocês para que vocês tenham paz em mim. Eu estou esclarecendo vocês, eu estou confirmando tudo isso nessa sentença. E esse é o texto diante de nós nessa manhã, diante dos discípulos no passado, e na tentativa, para mim e para você hoje também, da gente responder algumas perguntas que certamente deve estar circulando aí na sua cabeça. Puxa, Diego, a gente olha para o mundo e olha para a realidade, seja ela numa escala global, como você lembrou aí, seja na nossa vida pessoal, e como ter ânimo? Como levantar de manhã e considerar que vale a pena levantar de manhã? Que vale a pena trabalhar? Que vale a pena lutar pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho? Como? Como que eu posso ter segurança que de fato Jesus Cristo venceu o mundo? Que paz é essa? Que paz é essa? Que a gente pode encontrar mesmo em meio aos conflitos. Então, assim, em 3 lições nesse texto, a gente vai tentar conversar sobre isso. E a primeira não é muito agradável, eu confesso a você, né? Não é muito agradável. Olha aí o versículo 33, a parte B, quando Jesus ele faz um alerta aos discípulos, ele faz uma advertência, ele meio que acende um farol, sabe um farol? Né? Que orienta, que guia, né? Ele fala assim, no mundo passais por aflições. No mundo passais. É bem possível que em algum momento eu e você tenhamos ouvido que se nós estamos em Cristo, se Cristo é o nosso Salvador, se Ele é o nosso Senhor, se o Espírito Santo habita em nós, então tudo vai dar certo. Desculpe, meu irmão, eu só lembro do Cacete Planeta e das organizações Tabajara, né? Isso denuncia a minha idade, eu sei, né? Eu já sou uma pessoa de muita idade, são 37 anos,
né? 37 anos, eu sei, eu sou uma pessoa de muita idade. Né? Mas você sabe que um dos slogans, um dos quadros, né, do Cacete Planeta era exatamente, né, seus problemas acabaram. Todos os produtos das organizações Tabajara acabavam com os nossos problemas. E tem gente, literalmente, com o perdão da palavra uma vez mais, vendendo esse Jesus. Aceita Jesus que os seus problemas acabaram. E aí a gente vê o próprio Cristo dizendo para os seus discípulos: no mundo vocês vão enfrentar o quê? Aflição. Aflição. Não precisamos ir muito longe. Como é que o ministério de Jesus na terra, aqui entre nós, encarnado, termina? Na cruz. Na cruz. E para a gente pensar um pouco sobre isso, eu separei 3 fontes para as nossas aflições. Né? 3 fontes de sofrimento comum a todos nós. A primeira, né, por mais estranho e contraditório que pareça, as nossas aflições elas podem vir, meus irmãos e minhas irmãs, exatamente pela nossa busca de sermos fiéis a Deus e ao seu Evangelho. Não entendi agora, Diego. Como assim? Se eu for fiel a Deus, se eu quiser cumprir a vontade de Deus, se eu quiser viver a palavra de Deus na minha vida, quer dizer que isso pode me trazer sofrimento? Não entendi nada agora. Lamentavelmente, essa é uma outra mentira que nós ouvimos também muitas vezes. Não, Jael, se você se comportar direitinho, se você cumprir ali a cartilha direitinho, se você fosse uma pessoa boa, bonitinha, cheirosinha, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E aí a gente vai para a Bíblia, sobretudo para o Evangelho, a gente vai encontrar Jesus, por exemplo, dizendo que os seus discípulos devem carregar o quê? A sua cruz. A cruz como símbolo de obediência. A cruz como símbolo de seguimento de Jesus. Porque o caminho de Jesus também foi de aflição. Não custa lembrar, se a gente voltar no Antigo Testamento, no texto de Isaías, capítulo 53, Jesus é reconhecidamente o servo sofredor. Quando eu e você nos dispomos a carregar a nossa cruz, estamos seguindo os passos de Jesus, e isso é um símbolo de sofrimento. Os discípulos, como o reverendo Cid pregou na semana passada, né, interpelam Jesus pedindo que tivessem um lugar de destaque no reino, um à direita e outro à esquerda. E Jesus pergunta para eles: olha, vocês acham que podem beber do cálice que eu vou beber? Esse beber do cálice é um outro símbolo, é uma outra analogia para sofrimento, para aflição. E a gente vai ver, por exemplo, nos evangelhos, João Batista sendo morto, decapitado. Estevão sendo apedrejado, dilapidado, que é a morte por apedrejamento, e morto. Tiago, o apóstolo, sendo morto. Pedro e Paulo, 2 dos maiores líderes da igreja, mortos por um déspota, por um tirano, que era o Nero. O próprio Paulo, ele fala para o Timóteo, um jovem pastor, buscando ali na igreja de Éfeso, conduzir aquele povo, ele fala para o Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E pasme, meu irmão, minha irmã, se você for no Google, agora não, tá? Daqui a pouco, né? Agora não dá, né, presbítero Vitor? Mas se você for no Google e digitar lá Portas Abertas, você vai encontrar um site de uma missão chamada Portas Abertas, por isso que o nome é esse, que vai falar de hoje, século 21, de gente que é perseguida em vários países, em várias regiões do mundo, simplesmente porque professa o Evangelho. Gente que tem a sua liberdade cerceada porque professa o Evangelho. E isso, meus irmãos, a gente está falando daquela perseguição assim mais ostensiva. O que dizer daquela perseguição assim um tanto quanto velada? Que a gente sofre, por exemplo, dentro de casa. Você como pai que frequenta a igreja, de repente a sua esposa não frequenta, o seu pai não frequenta.
Alô, isso. Obrigado, Lucas. Aquela perseguição que a gente sofre no trabalho, simplesmente pelo fato de ser cristão, na escola, na faculdade. Alguém que vira para você e pergunta, como é que é isso? Domingo de manhã, você mora em Copacabana, em Botafogo, vamos à praia, está um sol maravilhoso no Rio de Janeiro, o pessoal vem do outro lado do mundo para conhecer as praias do Rio de Janeiro, você vai falar para mim que você vai à igreja? Eu não acredito nisso. Sem contar aquela clássica, né? Vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor? Eu não acredito. Você é tão inteligente, eu gosto dessa. Né? Você é tão inteligente, tão preparado, tão capaz. Vai fazer o quê a igreja, indo à igreja? Lamentavelmente, a nossa busca por sermos fiéis a Cristo pode nos trazer algum tipo de aflição. Mas não apenas isso, eu separei mais uma, não é? Que decorre de alguma maneira dessa primeira, que não é apenas o fato de nós sermos fiéis, ou buscarmos ser fiéis a Deus, mas as próprias circunstâncias da vida. E nisso, certamente eu e você podemos testemunhar. São casamentos que se desfazem, são filhos que se vão, carreiras interrompidas, vidas que prematuramente, a nossa visão, sempre, é claro, se encerram. E a gente faz aquele tipo de pergunta, né? Por que comigo? Por que agora? Por que dessa maneira? Aí eu peço que você faça um exercício de imaginação, se coloque no lugar de um dos discípulos. Você está convivendo com um homem há 3 anos que vai na praia e da boca do peixe tira dinheiro. Você está convivendo com um homem que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta milhares de pessoas. Você está convivendo com um homem que diante da morte, ele diz, não está morto, está dormindo. Todo mundo ri, né? Tem que rir, porque é uma piada de mau gosto, né? E aí ele chega e, pelo poder da sua palavra, aquela pessoa que estava morta volta à vida. O que você vai pensar? Puxa, agora está resolvido. Meu Deus, minha vida agora é de vento em popa, tudo vai dar certo. Esse homem resolve tudo, né? E aí esse homem chega para você, num determinado momento, e diz assim, olha, eu vou morrer. Lembra que eu já falei algumas vezes para vocês ao longo desses 3 anos? Né? Eu preciso ir para a cruz. Na verdade não vai ser simples, eu vou ser humilhado. Vão me tratar como qualquer outro malfeitor. Vão preferir, na verdade, um bandido do que a mim. Se coloque no lugar dos discípulos por um instante. Como estava o coração daqueles homens? Aqueles homens que andavam com Jesus e o próprio Cristo. Eu falava isso na terça-feira com as senhoras, na nossa paradinha, na oficina artesanal. Como é que Jesus, meu irmão, minha irmã, vai para a cruz? Ele vai celebrando? Ele vai com pulos de alegria? Oh, que maravilha, é agora a hora que eu vou morrer. É isso que ele faz, Fernando? Na verdade, ele pede ao Pai, inclusive, uma alternativa, no Getsemane. Qual é a oração que ele faz? Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Por quê? Porque as aflições da nossa vida, as circunstâncias da nossa vida podem nos trazer aflição. Não é? E a raiz de tudo isso é a terceira opção, a terceira fonte da nossa aflição. Na verdade, é a raiz de todas elas, meu irmão, minha irmã, é o pecado. Pode ser que você esteja se perguntando, Diego, mas por que é desse jeito? Da onde que vem isso? Por que há tanto sofrimento? Por que a gente está nessa draga toda que nós estamos hoje, no mundo inteiro? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vemos a história da humanidade, que prefere dar ouvidos a Satanás, que prefere dar ouvidos ao seu próprio coração, que prefere dar ouvidos à sua própria vontade, desprezando a vontade de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que a gente vê essa obra
salvadora, extraordinária, que Deus vai construindo ao longo da história, buscando reconciliar consigo mesmo o mundo, enviando o seu Filho, enviando o Espírito Santo. É por isso que Jesus está falando dessas coisas. Porque esse conhecimento, iluminado pelo Espírito Santo de Deus na minha mente e no meu coração, na sua mente e no seu coração, é que tem poder, é que tem capacidade de trazer para mim e para você esperança. Por isso que Jesus está preparando o coração dos seus discípulos. Ele está dizendo para eles: olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vou ser humilhado, mas eu vou ressuscitar. Vocês não estarão sozinhos, eu não vou abandonar vocês. Essas são palavras que serviram para os discípulos no passado e servem para mim e para você hoje também. Por quê? Porque no mundo nós vamos ter que lidar com as aflições. Mas não é apenas essa lição. Continuando no texto, a gente vê que em Cristo nós podemos ter paz, porque nós sabemos qual é a fonte da nossa paz. Qual é a fonte da nossa paz? Aonde nós podemos encontrar paz de verdade? Porque parece uma coisa meio incoerente que Jesus está fazendo aqui. Ele está falando de morte, de paixão, de sofrimento, e ele está falando de bom ânimo também. Geralmente, o que a gente procura fazer? A gente procura falar umas coisas legais, que vão nos animar, para que aí a gente chegue ao bom ânimo. Jesus está fazendo um caminho contrário. Ele está falando de coisa boa, de promessas, sim, mas ele está falando também de coisas ruins, de sofrimento, de dificuldades. E isso também vai trazer aos discípulos bom ânimo. Por quê? Porque Jesus está mostrando para a gente, meus irmãos, que se no mundo nós vamos ter que lidar com as aflições, em Cristo nós podemos ter paz. Ele está fazendo um grande contraste. Por isso, eu e você precisamos identificar na nossa vida e no nosso coração. Jesus está falando: estas coisas vos tenho dito para que tenhais a paz em... Aonde que é a nossa paz? Em Cristo. A nossa paz é em Cristo, porque o mundo vai nos apertar, não tem jeito. Seja pela nossa busca pela fidelidade ao Senhor, pelas adversidades, pelas circunstâncias, muitas vezes pelas escolhas equivocadas que a gente faz e que cobram a sua consequência, mas nós podemos e devemos ter bom ânimo, porque a fonte da nossa paz é Cristo. Lendo o William, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, comentando esse texto, ele fala, digamos que um alpinista e o seu guia estão tentando subir um penhasco íngreme. Está aqui o François, que vai reconhecer muito bem essa figura, essa imagem. Está ali o guia com o seu alpinista. E ele diz o seguinte, com as suas habilidades, que resultam de longa experiência no alpinismo, o guia faz a subida e grita para o homem que vem logo atrás, não tenha medo. Não tenha medo. Eu consegui. Você só tem que observar o caminho que eu fiz. Você só precisa pisar aonde eu pisei. Você só precisa manter os seus pés firmes aonde eu mantive os meus pés firmes. Me imite, me siga. Observe como eu faço. E aí, assim como eu alcancei o topo, você poderá alcançar também. Esse é o convite que Jesus faz para nós, porque a fonte da nossa paz não pode ser, meu irmão, minha irmã, as circunstâncias da nossa vida. Em absoluto. Em absoluto. Não podem ser as circunstâncias da nossa vida. Não pode ser a nossa própria capacidade de gerir a nossa realidade. Porque muitos de nós fazemos isso. Nós planejamos, nós combinamos uns com os outros, nas mais variadas circunstâncias que a gente se encontra, e a gente, puxa, agora está tudo certo. Agora está feito, planejei, fiz aqui um cronograma, tudo vai acontecer como eu planejei. Nós podemos afirmar isso? Podemos afirmar isso? De modo algum. Os discípulos podiam ter bom ânimo, porque a fonte da paz deles era Jesus. Aliás, volta aí no capítulo 14, Jesus vai falar isso 2 vezes no capítulo 14.
Ele diz para eles, ó, não se turbe, não se perturbe o coração de vocês, antes credes em Deus e credes também em mim. Então a pergunta que a gente precisa fazer é, em que ou em quem nós estamos crendo para ter paz? Né? Vai lá para o versículo 27, Jesus fala para eles, deixo-vos a paz, a minha paz dou, e olha, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Porque é bem verdade, né, que o mundo tem muitas realidades, muitas circunstâncias que não oferecem alguma paz. Uma paz que pode ser mais duradoura, uma paz que pode ser mais curta, uma paz que pode ser tranquila, uma paz que pode cobrar o seu preço. Aí Jesus diz que ele oferece uma paz diferente do mundo, porque no mundo nós teremos aflições. Aí eu me lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte, Deus tem para nós uma paz que excede o entendimento. Eu sempre me pergunto, por que ele fala isso? E uma das respostas que eu encontrei, ou que eu tenho encontrado, é a seguinte, né? Às vezes, como eu me referi no começo aqui da nossa reflexão, a gente olha para a realidade de nós e com a nossa capacidade de discernir, a gente não vê motivo para paz. A partir da nossa avaliação, da nossa razão, a gente não encontra motivo para paz. Na verdade, o caminho é o desespero. E aí o Paulo vem e fala que a paz de Deus, ela excede o entendimento. Ela vai além da nossa razão. Não é que ela seja irracional, é que a nossa razão não é capaz de alcançar. Simples assim. O que eu e você precisamos fazer é abraçar isso. Senhor, ó, eu não estou dando conta. Para mim não dá. Bateu no meu limite. Eu preciso dessa paz. Essa paz que excede o entendimento. E finalmente, né, pode ser que alguém se pergunte, é a terceira lição do nosso texto. Diego, qual é a garantia? Tem garantia? É possível garantir isso? Como que é isso? Não é? A gente pode ter paz, porque como a nossa fonte da nossa paz é Jesus, a gente confia na vitória dele sobre a morte. A vitória não é nossa, a vitória é dele. A vitória é dele quando ele promete e cumpre o envio do Espírito Santo. A vitória é dele quando ele promete e cumpre que ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. A vitória é dele quando ele promete que dos nossos olhos vão ser enxutas todas as lágrimas. Ele diz no final do versículo 33, eu venci o mundo. E veja um detalhe, Jesus fala isso, ele fala que venceu o mundo, ou seja, ele está falando de uma vitória que já aconteceu antes de ser traído, não é verdade? Antes de ser preso, antes de ser julgado, antes de ir para a cruz, antes de ser morto, antes de ressuscitar. Antes de todos esses sinais da sua vitória se concretizarem no tempo, ele afirma, eu venci o mundo. O que ele está fazendo aqui? Para ele e para mim e para você também, ele está reafirmando a sua confiança no controle que o Pai tem da história. É por isso que ele é capaz de dizer na cruz, é por isso que ele é capaz de dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a minha confiança nunca no Senhor. A minha confiança nunca falhou no Senhor. Eu falava aqui algumas semanas atrás. O fato de eu e você não termos o controle da nossa história não quer dizer que a nossa história, que a nossa vida está fora de controle. Existe um Deus
meu irmão, minha irmã, que rege a história, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, cuja morte, o maior dos nossos inimigos, não pôde deter. Não pôde deter. Essa foi a esperança dos discípulos quando ouviram Jesus, e essa pode ser a minha esperança e a sua esperança hoje também, porque nem toda a hostilidade do mundo é sinal de derrota. Não foi sinal de derrota para Jesus, não é sinal de derrota para a gente, porque todos os dias, meu irmão, minha irmã, nós nos deparamos com situações limites. Situações em que soldados têm que decidir entre o seu dever e a sua saúde mental e a preservação da vida. Em que famílias têm que decidir se vão continuar em frente ou não. Se vão dar a chance de se transformarem ou do outro ser transformado. Que filhos e pais e irmãos precisam gerir a sua realidade. E aí vem o Cristo, diante de nós, uma vez mais, nos convidando a perseguir a paz, a acreditar na paz, a não desesperar. Seja uma paz com a nossa própria consciência. Paz com o nosso passado, com a nossa história. Paz entre nós. Paz entre as nações. Isso é possível, diz o texto, apesar das nossas aflições. Nós não ignoramos as aflições, nós não ignoramos a realidade. Pelo contrário, eu lembrava agora pela manhã, foi o Karl Barth, um teólogo suíço, quem cunhou uma das frases mais impressionantes sobre esse assunto. Ele dizia que nós somos chamados, o cristão é chamado a andar com uma Bíblia na mão e com o jornal na outra mão. Isso quer dizer que nós lemos a realidade à luz da palavra de Deus. E aplicamos essa palavra à realidade que nós vivemos. Apesar da queda, apesar do pecado, nós podemos ter bom ânimo, porque nós não somos guiados pelas circunstâncias, não somos guiados pelos reveses, não somos guiados pelas portas que se fecham ou que se abrem, somos guiados pelo Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, que nos convida a ter paz nele. E aí, eu lembro que a nossa história, ela não termina em guerra. A nossa história não termina em conflito. A nossa história não termina em morte. Ela termina em ressurreição. Em vida e vida abundante. É por isso que a gente canta, e eu anotava aqui, né, ainda que eu ande pelo vale escuro, eu seguirei Jesus. Mas por ti, seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto tu dirigirás. A seguir-te perto, nunca perco a minha paz. Que essa seja uma realidade na sua vida, meu irmão, minha irmã, e que a palavra de Deus produza os frutos que ela mesma traz no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe. Amém.